Vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Deus, nós nos aproximamos nesta hora da Sua palavra, após termos orado, cantado, e agora nós queremos ser abençoados pela Sua palavra. Que o Espírito Santo, que é a dinâmica, possa tomar a mecânica e fazê-la entrar em operação ao nosso favor. Que os atributos do Senhor possa se manifestar nesta noite na vida de cada pessoa, mediante as suas necessidades. O Senhor é Salvador, o Senhor é curador, o Senhor é libertador, o Senhor é o socorro, o Senhor é o descanso, o Senhor traz paz, o Senhor traz tranquilidade, o Senhor é uma fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. Depositamos aos teus pés toda a nossa preocupação, ansiedade, desejos. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Queremos que o Senhor se faz presente, porque o Senhor prometeu: onde estiver 2 ou 3 pessoas, o Senhor estaria presente. Abençoe o culto, as transmissões, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês nesta noite, vocês que chegaram até aqui, reservaram esse tempo, não? Reservar esse tempo para estar na casa do Senhor em adoração. Se nós, para todos nós que estamos no mesmo fuso horário, né? O Brasil tem, acho que 3 fusos horários diferentes. Acho que lá no Acre, Mato Grosso, Acre, para aqueles lados. Depois lá para o lado de Fernando de Noronha, tem fuso horário diferente. Mas aqui estamos falando para todos que estão no mesmo fuso horário, né? Então é 10 para as 8, mais ou menos, 7h50. Então a hora é igual para todo mundo, né? Então é hora de culto agora, né? Para todo mundo, né? Então nós aprendemos a administrar o tempo e sempre colocando Deus em primeiro lugar, deixando as outras coisas por causa de Deus. Nós tivemos ontem em Arialva, tivemos um bom grupo de irmãos ali, casa do irmão José Ricardo, irmã Rosália. Tivemos um bom grupo de irmãos, tivemos um bom tempo ali. E falamos um pouquinho sobre servir a Deus. Servir a Deus. Todos podem fazer alguma coisa para Deus. Pessoa que pensa que servir a Deus é só ser pastor. Tanto que você nunca deve desejar ser um pastor. Você tem que ser chamado. Você estando aqui hoje à noite, você está servindo a Deus. Você está reunido, você está servindo a Deus.
Então, tudo que nós fazemos, conforme a palavra, isso fica ao nosso favor. E nosso Deus é justo. Ele conhece as suas limitações, suas dificuldades. E aí então, quando o nosso profeta diz, às vezes não cremos no que ele diz, ou esquecemos. O culto que você tem mais dificuldade para vir é o culto que você mais vai ser abençoado, porque Deus honra aquilo. Deus honra aquela seu desprendimento. Deus se sente bem quando você coloca Ele em primeiro lugar, em detrimento de uma outra série de coisas. Isso alegra o Espírito Santo. É como um pai, naturalmente falando, com um filho. Se alegra disso daí. Então são regrinhas básicas. Ninguém deve comparar-se com ninguém. Cada pessoa é um indivíduo. Nós devemos nos comparar com a palavra. Você é diferente da sua irmã. Você é diferente do seu irmão. Até no corpo de Cristo temos diferença. Um é mão, outro é pé, um é braço, mas está no corpo. Nós não devemos medir a nós mesmos como as outras pessoas. A única pessoa que devemos medir, se estamos além ou aquém, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Faça para Deus o que você dá conta de fazer. Só isso. E Ele vai se sentir bem com isto. Ele vai aceitar isto. Mas não se esqueça, o caminho da vitória para tudo na vida está em colocar Deus em primeiro lugar. O caminho da vitória, da santidade, da cura, da libertação, do crescimento, do amadurecimento está em aprender e temer, colocando Deus em primeiro lugar. Amém? Deus abençoe vocês através da internet. Aí a igreja que está em Ourinhos, Agudos, Óleo, Lençóis Paulista e tantos outros irmãos conosco pela internet. Aí em Jaú, o irmão João Moreira, né? E a irmã Romilda conosco. Aí em Jaú, irmão Herto Moreira também, a irmã Rose, o irmão Wilson Sartor e família em Botucatu, a irmã Edinalva em Agudos, irmão Josias e família em Avaré, irmão Josafá, irmã Terezinha em Pardinho, irmão Paulo e a irmã Zoraide em Botucatu, irmã Abigail em Bauru, irmão Valdir e a irmã Senise em Avaré, irmão Toninho Gabaldi e irmão Ivo, Espírito Santo Turvo. Deus abençoe vocês aí, né? Que Deus ajude pela nossa programação. Não é ainda a próxima terça-feira, né? Esse mês teve 5 terças. Então eu fui na quinta-feira lá em Arealva. Próxima terça é Santa Cruz. Estaremos no Espírito Santo dia 12. Irmão Rubens de Amandileia e o pequeno Davi, Lençóis Paulista, lá em Piraju, o irmão Salvador e a irmã Neuza. E em Botucatu, ainda o irmão Alexandre Sartor e família. Em Agudos, irmã Paula e a irmã Rainara. Em Pardinho, a irmã Marina.
Em óleo, o irmão Estevão, a irmã Anelisa e a irmã Poliana, em óleo. E lá em Tremembé, né? Vale do Paraíba, no pé da Serra da Mantiqueira. Monófio, Nogueira e família, né? Deus abençoe vocês aí, um abraço. E lembrando, né, um pouquinho aí do Vale do Paraíba, nós tivemos aí este final de semana, sábado, a partida de uma pessoa que a gente conheceu muito e foi sepultada no sábado, ali morava em Campinas, agora por último, mas morou em São José dos Campos, desde o tempo que nós começamos a conhecer a mensagem ali. Esposa do irmão João Carlos Marques, ele é irmão do pastor Luiz Carlos Marques, não confunda. Irmão João Carlos Marques, ele é irmão do irmão pastor Luiz Carlos Marques, lá de Caraguatatuba. E a sua esposa faleceu, a irmã Sandra Araújo, né, Marques, 48 anos. Conheci ela com 14 anos de idade, né? Menina ainda. Conheci ela até antes do esposo dela. Ele chegou na mensagem depois. Uma complicação intestinal, alguma coisa assim. Houve um rompimento no intestino. Foi para o UTI. E em poucos dias partiu, né? Já tinha netinho, uma menina, 2 meninos, um homem, 2 homens, uma mulher, já adultos. Conversei com ele ontem, um pouquinho por telefone, sendo que a gente passou muito tempo junto, congregando junto. E, como nós sempre falamos, nessa fila não tem idade não. Esta fila aí, Deus escolhe e Ele diz: eu quero agora o irmão aqui em cima. Agora eu quero aquela irmã aqui em cima. Quero ter um companheirismo com ela, com ele, mais aproximado, né? A questão é estar preparado, né? Preparado. E ela já tinha a mãe do outro lado, o pai do outro lado. O pai partiu em 82, logo que eu mudei para São José dos Campos, eu casei. Ele era segurança de uma empresa de valores e num assalto ele foi morto. Naquele tempo até eu que fui buscar o pastor dele, que não estava em São José dos Campos. Fui até Minas Gerais, né, buscar o pastor para avisá-lo. Naquele tempo não tinha telefone, ninguém tinha telefone. Acho que lá em São José dos Campos, quando estávamos na igreja lá, acho que o primeiro telefone quem comprou fui eu, né? E mais ou menos assim. Alguns outros irmãos, poucos irmãos. Era muito difícil, né? Muito difícil, diferente de hoje. E a mãe dela até trabalhou na minha casa, lá em São José dos Campos. É uma pessoa muito próxima da gente, né? A gente sentiu, né? Quando falou o nome, é um nome comum, né? A gente achou até que era outro. Mas quando falou o nome da esposa, eu falei, puxa, a vida é ela mesmo, né? Mas eu conversei com o irmão João Carlos, animando ele, né? Mostrando para ele que nós não temos que perguntar nada para Deus. Você quer ser abençoado? Ser abençoada? Para de perguntar para Deus por que você está assim. Para de pedir satisfação para Deus. Por que o Senhor fez isso? Não estou entendendo por que o Senhor fez isso. Por que eu estou assim? Por que eu não saro? Por quê? Não. Faça isso não, você fecha a porta. Você está fechando a porta. Simplesmente se humilhe.
Simplesmente se humilhe. Senhor Deus, tocou para mim e vou enfrentar. Amém? Claro, né? A dor da partida, a tristeza. O grande segredo da tristeza é você carregar a tristeza e não a tristeza te carregar. Dura é quando a tristeza começa a carregar a pessoa. Aí você vai na tristeza, vai. Chorar é normal. Perda, sentimento. Conversei com ele no telefone, minha esposa conversou também, chorou bastante. Deus continua abençoando, né? Irmão João Carlos, mas tá tudo certo, tinha que ser assim mesmo. Tinha que ser 48 anos mesmo. Foi descansar. Nós cantamos que nós vamos para o céu, que nós queremos ir para o céu, nós esperamos ir para o céu. Chega na hora, nós não queremos ir para o céu. Pergunta para a irmã se ela quer voltar. Ninguém. Billy Paul ficou pequenininho. Quando o Bom Bruno teve aquela experiência com a sua esposa, falou: Billy, você está empregado sobre o céu, você não sabe o que é isso. Você nem imagina o que é isso, Billy. Falou assim: Billy, prometa para mim, para de se martirizar por causa disso. Estou num lugar muito maravilhoso. Arruma para você uma moça boa e casa de novo. Então toda essa vaidade, né? Essa vaidade aqui de baixo. Tem mulher que tem medo de morrer nova porque o marido casa com outra. Isso é carnal, gente. Ou o homem tem medo de morrer novo porque a esposa casa com outra. Isso é tudo carnal. Lá em cima não tem nada dessas coisas, não. Tudo vaidade. Nós temos que estar arrebatados, livres para enfrentar aquilo que tocou para nós. Você nunca deve orar para Deus tirar você dos seus problemas. Isso a gente só fala porque ouviu da boca de Deus através de um profeta. Peça para Deus te dar graça para passar por todos eles. Se não fosse esse, seria outro. E assim nós vamos triunfando. Amém? Então Deus abençoe vocês. Minha esposa está ausente, está viajando, está para São Paulo. E amanhã, permitindo o Senhor, nós estaremos em Botucatu. E sexta-feira, dia 1º, é Agudos. Já começa a ceia. Então aqui você tem essa vantagem. Você perdeu a ceia aqui, nós vamos ter ceia agora também. Mas você pode ir em Lençóis, Botucatu, Bauru. Tem essa vantagem. E já no dia 2, é sábado, teremos Santa Ceia em Ourinhos, Escola Dominical em Óleo, e Santa Ceia aqui em Bauru. Ceia agora ficou para o 1º domingo do mês. Uma irmãzinha me procurou ontem lá em Areal, depois do culto. Ela esquece ser batizada, né? É esposa de um irmão que não está na comunhão, mas crê na mensagem, né? Mesmo fora da mensagem, ela falou: ele explica muito da mensagem para mim, né? E a gente não entende porque certas pessoas passam por certas situações, né? Como o povo não é meu, então o problema não é meu. A predestinação do povo é problema de Deus. Quem predestinou não fui eu, predestinei ninguém. Eu não entendo nem da minha predestinação. Como é que eu vou entender da sua? Agora, tanto eu como vocês temos que confiar naquele que nos predestinou. Descansar nisso. Amém? Então essa é a nossa rotina aí para a semana que vem, para essa semana. Você pode levar essa mensagem aqui após o culto. Deus guarda a sua palavra. Eu até pedi para fazer uma marquinha nela, número 1.
assim? O irmão vai fazer para distribuir, porque saiu uma outra, só com uma data diferente, o mesmo título, Deus guarda a sua palavra. Então vai dar um pouco de confusão na hora de distribuir. Então eu decidi colocar um, na outra 2. Fica mais fácil para a distribuição, pregadas com o mesmo título em épocas diferentes. O profeta tinha muito disto, né? Tinha muito disto na sua vida. Tivemos mais um encontro, graças a Deus, fomos abençoados. Levamos bênçãos, trazemos bênçãos. Amém? Ninguém é tão pobre que não possa receber. Ninguém é tão rico que não possa dar. É assim que fala? É o contrário, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar, tão rico que não possa receber. Fomos, muitos irmãos foram, muitas irmãs, muitas moças. A presença delas lá, irmãos, irmãs, moços, com certeza abençoou muita gente. E a presença deles também foi abençoado por outras pessoas. Então sempre que você vai em um lugar, você é abençoado e abençoa. Como pastor eu fui abençoado, mas também abençoei. Amém? Graças a Deus, né? Nós vamos ficar de pé e vamos falar um pouco do encontro. Como a gente sempre tem costume de fazer isso, um bom costume. E eu quero ler uma escritura, que ainda é a escritura de Apocalipse 22. Escritura essa ainda que o profeta, uma das escrituras que o profeta usou na mensagem, Deus guarda a sua palavra. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Acharam aí Apocalipse 17, 22, 17? E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém? Sentai-vos. Deus abençoe a sua palavra e que Ele nos perdoe se por negligência nossa, por falha, todos nós, se nós temos tirado alguma coisa desta palavra, desta mensagem, ou se temos aumentado alguma coisa desta palavra, desta mensagem, que Ele nos perdoe, né? Para que não recebamos juízo. Porque para quem faz isso? Vamos crer que se fizemos por ignorância, meninice, tonteria. Mas lembrando aqui do encontro, a gente vai tratar também na escola dominical, falando sobre assuntos, separar um pouco os assuntos para ter um pouco mais de proveito, né? Quem está penhorado desde antes da fundação do mundo? Trocando a palavra um pouco para ficar melhor entendido. Quem está predestinado desde antes da fundação do mundo
não está livre. Você está comprometido com Deus. Aí você lembra da mensagem que nós acabamos de estudar ela. Um prisioneiro. Que é uma das mensagens que vamos tratar no encontro regional com a mocidade. Um prisioneiro e o super sentido. Já levamos a carta para os pastores. E agora vamos montar o cronograma, né, de ação até o dia 24, 25, 26 de junho de 2016 aqui em Bauru. Mas depois serão colocados os detalhes, mapas, relação de hotéis na internet. Mas desde já todos estão convidados e também vocês vão orando. Uma vez você sendo eleito por Deus, você ser escolhido por Deus, você está comprometido com Deus. O Espírito e a esposa dizem: vem. A esposa tem que estar comprometida com o esposo, a noiva tem que estar comprometida com o noivo. O cristão tem que estar comprometido com Cristo. Seria um homem desencorajado, seria, né? Eu dizendo, né? Como eu anotei da pregação, eu seria um homem desencorajado se eu não cresce na eleição, na chamada, na predestinação. Você seria desencorajado. O consolo, o descanso, a segurança está baseada na revelação da predestinação, da eleição e da chamada. Senão você vai se sentir desencorajado. Por isso que você tem que ser mais forte do que a sua condição. Por isso que você não deve parar por nada. Ninguém te mandou embora. Eu errei, mas Deus te mandou você embora. Eu falhei, mas Deus mandou você embora por causa disso. Estou fraco, caí, mas Deus dispersou você? Não falou nada. Você que deduziu que não é mais eleito, nem é mais filho de Deus. Isso é outra revelação, é outro segredo de vitória. Amém? Por causa disso, há muitos crentes desencorajados por não crer na predestinação. Então eles não são estáveis, são instáveis, irregulares, por não crer na predestinação. Não aceitar aquilo que está passando, não enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. Não enfrenta. Coisa mais difícil é quando você está no meio da tempestade. Viajando um tempo atrás aí, vim de Santa Cruz do Rio Pardo, essa chuva de verão, esse ano choveu muito, né? Final do ano passado. Aí a gente viaja muito, a gente sabe o que é chuva, né? Você pega uma pancada assim, daqui a pouco sai dela, né? Uma aqui, outra ali, ela vai se deslocando. Mas eu saindo de Santa Cruz do Rio Pardo ali à noite, chegando na Castelo, próximo da Castelo, entrei debaixo de uma chuva ali, mas uma chuva que eu vou falar, grossa. Eu falei, é só mais uma pancada, mas a impressão que eu tive foi mais ou menos isso. Eu estava vindo para Bauru e a chuva também. Quanto mais eu queria correr, mais eu entrava dentro da chuva. Falei, meu Deus, não dá, eu preciso segurar aqui porque
tem muita água na pista. Eu queria sair debaixo daquilo lá. E eu ia entrando mais no miolo da coisa. E dava uns trovão que parecia que ela estava em cima do carro. E vibrava o teto do carro, né? Aquele clarão. E eu falei, meu Deus, tem que sair disso aqui. Mas dá a impressão que nós estávamos todo mundo junto. Eu entrei na chuva e nós estávamos vindo para Bauru os dois. Eu e a chuva. Mas depois de um tempo, passou, saiu, acabou. Aí tinha lugar na frente que não tinha nenhum pingo d'água. Então, quando a gente está dentro do problema, você tem que tomar cuidado. Eu até pensei em correr um pouquinho para sair logo, mas estava muito molhada a pista. Então aí entra o fator de segurança. E muitas vezes nós queremos acertar uma coisa, consertar uma coisa, e na hora de consertar a gente faz outro erro, porque não se comporta da maneira correta na situação. Não espera, não tem tempo. Pensa que Jesus é empregado nosso, tem que estar lá para fazer o que nós queremos. Então nós temos que nos comportar. Como é que Sadraque, Mesaque e Abednego se comportou? Como é que Daniel se comportou? Como é que os cristãos das eras passadas se comportaram? Bom, será que nós pensamos que nós estamos enfrentando outro diabo diferente? Lá foi um homem dentro de uma fornalha. Hoje são todos cristãos que estão dentro de uma fornalha. Sadraque, Mesaque, Abednego foi um homem dentro de uma cova de leões. Hoje o mundo inteiro está assim. Ah, mas a Inquisição, a perseguição. E hoje? É pior. Pior hoje. O diabo está tirando com tudo que pode. Mas o diabo aperfeiçoou os ataques dele, as armas dele, poder de destruição. Mas Deus também restaurou a sua palavra, aumentou o seu poder. Por isso você está de pé aqui. Vocês pela internet. Já estamos de pé. Você pensa que está de pé por causa de quê? Por causa de opinião? Por causa de inteligência? Tem ninguém aqui mais inteligente que o diabo. Só Deus conhece o céu mais do que o diabo. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos equipou. Você está de pé porque Deus te equipou. Ele deu um escudo para você resistir, um capacete para resistir, uma bota para resistir, uma espada para resistir. Caso contrário, estaremos destruídos. Eu falei um pouquinho ontem em Arealva sobre serviço compatível. Vocês sabem, já ouviram falar de serviço compatível, né? Quem trabalhou já em indústria sabe disso. Serviço compatível. A pessoa trabalha às vezes numa produção, se machuca, e com aquele machucado na perna, no braço, onde quer que seja, impede dele realizar aquela tarefa. Mas ele não precisa ficar em casa. Eles pegam e mandam lá para o escritório. Vai fazer um serviço compatível. Vai carregar umas folhas, vai tirar xerox para o pessoal, vai levar recado, vai fazer isso, fazer aquilo. Aquilo que você tem que fazer, você não dá conta de fazer, mas que tem serviço para você fazer, mesmo com essa perna quebrada, com o braço quebrado, tem serviço. Dá para você adorar a Deus. Não dá para adorar 100%, dá para adorar 80%, 50%, 40%, 30%, 10%. Isso é o segredo. Aí eu contei a história do Jim.
A história do Jim, gente, coloca nós numa situação difícil. Se você não conhecia, você vai conhecer agora. Então você vai entrar numa situação difícil. O Jim era alcoólatra. Queria libertação. Não tinha força. E lá, quem sabe, não sei se é Chicago, Estados Unidos, que lugar, não lembro da história, não recordo mais. A igreja que fica aberta o dia todo. Então a gente tinha costume de entrar na igreja, ia no altar, igreja vazia, e no altar ajoelhava e dizia: Jesus, aqui está o Jim. Oh Jesus, aqui está o Jim. Ele era evangélico, estava caído, saía, ia. E aquilo, rotina, dias, 6 meses. E o pastor da igreja observava ele, sem ele perceber que o pastor estava observando. Às vezes do escritório dele, alguma coisa estava fazendo ali, fora de culto. E um dia o Jim ficou doente, muito doente. E o pastor notou a sua ausência ali. Perguntou para alguém, aquela pessoa que vem assim, falou: olha, nós ficamos sabendo que ele está doente, está acamado, está no hospital. Falou: eu vou lá ver ele. Chegou lá, o Jim estava no hospital e ele falou: o senhor não me conhece, mas eu sou o pastor daquela igreja onde o senhor entra lá e vai no altar. E eu até decorei já a oração do senhor, né? Em outras palavras, o senhor chega lá, ajoelha e diz: Jesus, aqui está o Jim. O senhor sempre fez essa oração, né? Aí o Jim olhou para o pastor, quem sabe deu um sorriso, falou: pastor, sabe o que aconteceu? Jesus veio para mim e falou: Jim, aqui está Jesus. Só isso ele sabia fazer. Sirva a Deus com o que você tem. Mesmo que seja 1%, ele vai aceitar. Mas não arruma desculpa nenhuma não, que ele não aceita. Não culpe ninguém. Adianta você sentar na sarjeta e culpar porque o desemprego, porque o governo, porque isso, porque aquilo. Você enche o carrinho do supermercado, aí você chega no caixa, você fala: o governo não presta, o prefeito não presta, é a crise e tal. Fala: tudo bem, então pode esvaziar o carrinho lá. Eu não tenho dinheiro porque o culpado é o governo. Ah, é? É fácil. Como é gostoso arrumar uma pessoa, quando a gente culpa uma pessoa, né? Como é gostoso, né? Achar um culpado. Se sinta aliviado, né? Mas tem hora que não sobra para ninguém, né? É para a gente mesmo. Então, aceite esta predestinação para que você se sinta encorajada. É sua história, irmão. Eu tive um casamento errado, eu tive um marido errado, eu tive uma esposa errada, tá. Você estava com a vida, como diz, desgraçada. Mas a mensagem chegou para você. Você estava tudo enrolado, tudo torto, afundado numa denominação com a cabeça cheia de porcaria. Tudo arrebentada, tudo arrebentado, família, tudo. E Deus chegou e falou: irmão, eu sou Jesus. Irmão, eu sou Jesus. Não está bom? Eu não merecia, ninguém merecia. Falou: sou Jesus. E aí? Quer me seguir? Quer casar comigo? Ah, mas eu não tenho valor nenhum, não valo nada. Eu sei que você não vale nada, mas eu escolhi você. Quer casar comigo? Quer casar comigo? Dou um palácio para você, quer?
dou um palácio para você. Eu fui fazer um palácio, eu vou voltar a buscar você. Deu um palácio. Enquanto você não chega no palácio, eu prometo suprir todas as suas necessidades aqui na terra. Se você confiar em mim, crê em mim. Se você me servir, se você me seguir, eu prometo fazer isso. Amém? Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Não é assim? Aceita isso. Aceita isso. Passado não muda. Viva o presente, que amanhã só pertence a Deus. Muito bem, vamos saltar aqui. Não se preocupe se ninguém te dá valor. Jesus sabe o valor que você tem para Ele. Jesus sabe o valor que você tem para Ele. Você crê nisso? Hein? Levanta sua mão, fala que você crê nisso. Amém. É para o diabo escutar e ver. Você tem muito valor. Você tem tanto valor. Você sabe que nós temos muitas experiências, que Jesus disse: as obras que eu fiz, vós também as fareis. Nós temos feito muitas coisas que Jesus fez. Mas morrer por alguém, essa prova eu não passei ainda. Você já passou? Ninguém passou, né? Mas pode tocar para você um dia. Seu amigo vai morrer. Você ama tanto seu amigo, você chega lá e fala: olha, não mata ele não, mata eu. Você pode passar por isso, se colocar no lugar da pessoa. E foi isso que Jesus fez por nós. Agora, se nós não tivéssemos valor nenhum, Ele não faria isso. Essa foi a parte mais difícil, morrer por nós. Agora é mais fácil, buscar aqueles para quem Ele morreu. Por isso que Ele disse: tudo que fizer a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. O eleito hoje, a noiva de Jesus Cristo, é a pupila do olho de Jesus. Irmão, pensa um pouquinho no que você é. Pensa um pouquinho no que você é. Pensa um pouquinho no que você está fazendo. Ninguém se preocupa com você, Jesus se preocupa. Tanto que Ele trouxe você aqui essa noite. Você crê nisso? Você crê que foi Jesus que trouxe você aqui? Foi o diabo não, o diabo não vai trazer você aqui, ó. Foi o Espírito Santo. Agora, pode ser que você ouça alguma coisa que você não está gostando de ouvir, mas você pode ter certeza, o Espírito Santo está falando tudo que você precisa. Você pode não gostar, o de fora não gosta, o de dentro ama. Por isso que quando você entra no santuário, você tem que amortizar o de fora. Aí é a ordem da igreja, é a oração, é a meditação, os hinos solados, os hinos cantados. O de fora vai baixando, 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 e o de dentro entra em cena, porque é esse que ama a palavra. Aí quando você chega, você já sai de casa com o de fora mandando. Você vem para a igreja com o de fora mandando. Você entra na igreja, o de fora mandando. Senta no banco, é o de fora mandando. Fala a palavra, é o de fora mandando. Não é bem assim, não é bem assim, é assim, é assim, é o de fora mandando. O profeta diz: ou você volta melhor, ou você volta pior. Você nunca volta igual. Se é a palavra, não importa o que ela nos diz ao nosso respeito. Se ela nos agrada, nos anima, nos corrige, é a palavra, amém. Pronto. Então vamos aqui saltando, né? Os assuntos são misturados. A gente separou alguns. Um pouquinho desse aqui, ó, vai emendar o assunto.
A irreverência. Irreverência. A irreverência mesmo calado, quando ouve a palavra. A pessoa pode estar olhando para você que nem uma coruja, não tira o olho, mas lá dentro não está concordando com nada. O Espírito Santo sabe disso. Isso é uma irreverência calado. A irreverência mesmo calada, não concordando com o que está sendo falado. O profeta disse, mensagem: olhe sempre para Jesus. Chega às vezes na igreja com perfeita saúde, por causa da irreverência, do desrespeito, dos questionamentos, voltam doentes, porque voltam piores. Ao invés de vir à igreja, se achegar a Deus e resistir ao diabo, se afasta de Deus e concorda com o que o inimigo está falando. Foi então que aquele testemunho que Billy Paul deu, daquela moça que estava na igreja com epilepsia, o profeta orava e aquilo não tinha como sair da moça. E o profeta viu que era um ministro lá em cima da galeria que estava irreverente, duvidando dele. O profeta repreendeu ele. A moça foi curada e aquele espírito de epilepsia saiu da moça e entrou nele. Ele veio sem epilepsia, voltou com epilepsia. Se convulsionou. A mulher veio e trouxe ele no altar para o profeta orar por ele. O profeta disse: não posso orar por ele, porque a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Nós não estamos brincando de igreja, de religião. Nós temos que crer que nós estamos dentro do cristianismo, nós estamos no caminho estreito, nós estamos no finalzinho do caminho, e que se Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, o nosso inimigo também é o mesmo. O segredo da ovelha, sabe qual é o segredo da ovelha? Não confundir a voz do seu pastor. Ah, se a ovelha confunde a voz do pastor, como ela vai se salvar do lobo? Mas por que pessoas mesmo às vezes estão olhando para o pastor e ainda o lobo pega? Será que não está confundindo a voz do pastor, não? Tem certeza? Se você ouviu a voz do pastor, você está atrás do pastor, está na frente não. No escuro, você tem a luz da lanterna, você fica para trás da lanterna, você está no escuro. Você fica para frente da lanterna, você está no escuro. Você tem que estar no foco. Assim são os ismos dessa mensagem, esparramados por esse mundo. Só tem dois tipos de ismo: um que atrasa e um que adianta. Os dois estão no escuro, com a mensagem na mão, no escuro. O segredo da ovelha é não confundir a voz do pastor. A natureza de quem ama sofre o dano e o prejuízo. Ai, ai, ai. Esta qualidade para ser impregnada em nós é difícil, porque nós vivemos numa era de direitos, de reivindicações, mas o amor sofre o dano, o prejuízo.
jamais você vai pagar o mal com o mal. Você sofre o dano e o prejuízo. Jamais você vai se vingar. Jamais. Jamais você vai ser um instrumento para destruir qualquer coisa, só porque você sabe, porque você viu que a pessoa deve para você. Eu vou destruí-la agora. A natureza de quem ama sofre o dano e o prejuízo. Quem não ama não pode sofrer o prejuízo e o dano. São muitas brigas e contendas que têm que ser destruídas desse jeito, acabar desse jeito. Eu já resolvi muitas questões desse jeito. Fui cobrado de coisas que não lembrava nem do que tinha falado. Mais de uma vez já fui cobrado de coisas que eu nem sei se eu tinha falado, não lembrava se tinha falado, e a pessoa disse que não gostou, não se sentiu bem e tal, e eu não lembrava mesmo, mas a pessoa, mas então eu devo, então você me perdoa? Tá bom, eu assumo a dívida, você me perdoa? Tem coisas que não tem que ficar justificando, falando. Acaba com a coisa, sofre prejuízo, dano. É claro que para um bem maior, né? Famílias, esposa, filhos, nem sempre, muitas vezes, em certos casos, quase todas as vezes, não vê e nem crê como você vê e crê. Sua esposa, seu marido, seus filhos, não vê como você vê, não crê como você crê. Porém, você tem que ir em frente. Você tem que ir em frente. Deus sabia disso. 2 numa cama, um é tomado, outro é deixado. O seu marido, irmã, que não é um cristão, não faz parte do corpo de Cristo, você faz parte, você foi tomada, ele já ficou. Porque você foi arrebatada. O novo nascimento é uma ressurreição espiritual. Ele já ficou. Ela já ficou. Seus filhos já ficaram. Seus pais já ficaram. Porém, ainda existe oportunidade, porque a porta da graça está aberta e há sangue no propiciatório. Mas se continuar assim, já ficou. Porque você já foi arrebatado. O que nós estamos aguardando agora é a transformação dos corpos físicos, se ficarmos vivos, e a subida. Porque estamos dentro do arrebatamento, a ressurreição espiritual. Amém? Então, Deus ajude a cada um de nós prosseguirmos desta maneira, né? Amém? Creia na sua predestinação, creia na sua eleição. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos carregando os nossos erros, nossas falhas. Vamos carregando dos outros. O Bruno teve uma experiência, contando uma experiência. Um pregador que estava subindo uma montanha e ele encontrou com um personagem assim, carregando um grande fardo nas costas. Disse que ele ia subir aquela montanha, estava tendo um problema na igreja lá e ele ia lá para resolver o problema. E ele encontrou na subida da montanha um homem carregando
um fardo muito pesado. E ele passou perto, olhou bem para ele assim. E quando ele olhou nas mãos do homem, segurando o fardo, ele viu umas marcas de cravo. Aí ele se deu conta que a coisa não era natural, era sobrenatural. E falou: o que o senhor está carregando nesse saco? E disse: pecados. Pecados? O senhor quer que eu ajude? Eu falei: não. Eu tenho que fazer isso. Mas era um fardo muito grande. Ele disse: mas aí está o pecado do mundo todo? Eu falei: não, só os teus. E ele estava subindo lá para resolver o problema de todo mundo. E agora, irmão? Você entendeu, irmão? Você que chegou numa situação, você entendeu? Que você quis resolver o problema de todo mundo. Você achou que tinha poder para resolver tudo, sabedoria para tudo. E agora Deus está mostrando para você: você não consegue resolver nem o seu. Nós temos que aprender que nós dependemos dEle. Sem mim nada podeis fazer. Se humilha debaixo da potente mão do Senhor, e Ele nos ajudará. Vamos orar? Na oração, eu tenho paz, eu tenho calma. Você quer ajoelhar? Ajoelha aí onde você está. Quer vir ao altar? Vem ao altar, ajoelha. As igrejas, aí, ourinhos, óleo, agudos, Lençóis Paulista. Eu tenho que ir em frente. Você tem que ir em frente? Quantos querem ir em frente? Diga amém. Não importa se você está forte. Não, pastor, eu estou indo em frente porque eu estou forte. Você está forte? Você precisa de Jesus. Você continua precisando de Jesus ainda. Não, pastor, eu quero ir em frente, mas eu estou fraco. Você também precisa de Jesus. Não, pastor, eu quero ir em frente, mas estou ficando para trás. Estou arrastando a perna. Você também precisa de Jesus. Todos nós precisamos dele. Sem mim, nada podeis fazer. Senhor Jesus Cristo, receba a nossa fé. Nós exaltamos o Senhor nesta noite, crendo na nossa indignidade e crendo na sua dignidade, reconhecendo que somos fracos, que o Senhor é forte, que somos falhos e errados, e o Senhor é santo, perfeito, verdadeiro. Tanto os fortes como os fracos precisam do Senhor. Os que estão de pé, os que estão caídos, precisam do Senhor. E aqui estamos nós, Senhor. Ensina-nos a caminhar, ensina-nos a lutar, ensina-nos a servir. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita a nossa devoção, aceita, Senhor, a nossa obra, nosso trabalho, tudo que nós temos feito em prol a sua causa, em favor do seu povo. Aceita isso, Senhor. Aceita, mesmo que seja pouco, Senhor, mas estamos fazendo de coração. Estamos procurando ser fiéis, no mínimo, porque compete ao Senhor nos colocar no máximo. A obrigação nossa é ser fiel, no mínimo. Nos colocar no máximo é responsabilidade dele. Senhor, cure cada pessoa enferma nesta hora. Liberte o oprimido, toda a tristeza, Senhor, toda a ansiedade, todo descontrole. Para que descontrole se já oramos? Para que ansiedade se já oramos? Para que desespero se já nós oramos? Coloque nas mãos do Senhor, confia nele, vá em frente, e tudo que tiver que ser seu virá na sua mão. É só confiar no Senhor. Manda a tristeza embora, o aborrecimento embora, manda a doença embora,
Diga agora a doença que você tem. Você pode falar agora se você tem uma doença diagnosticada. Faça que nem o profeta. Certa vez o profeta estava com resfriado. Ele disse: Satanás, esse resfriado não é meu, é seu. Te devolvo, leva embora. Faça isso agora. Você tem uma doença? Foi diagnosticada? Mas se você fala que é sua mesmo. É sua, porque você quer ela. Fala: não é minha. Está instalada aí. Por algum motivo ela apareceu aí. Ela se instalou aí por algum motivo. Satanás, é sua, eu devolvo e não aceito. É sua, eu devolvo e não aceito. Arrume a sua fé. Ajuste a sua fé. Expulse a incredulidade. Aceite a humildade, a submissão, a eleição, a predestinação. E aquilo que tem que ser, vai ser. O que tem que vir, virá. E Deus cumprirá a palavra no seu coração, na sua vida, no seu físico, na sua mente, na sua família, nos seus negócios, no tempo oportuno. Peça com fé. Espere com paciência. Persevere naquilo que você crê, e você verá coisas impossíveis acontecer. Precisamos de Deus para os pequenos problemas, para os grandes, mas a fé da noiva é para ver os impossíveis, os problemas impossíveis acontecer. E Satanás não quer isto, ele não quer isto, mas ele tem visto isto. Tem um povo na terra que tem como Deus o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Jó, Davi, Daniel e os demais profetas e apóstolos. Senhor Jesus, confirme essas bênçãos nos nossos corações, perdão dos nossos pecados. Os irmãos pela internet, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar corinho, te agradecemos. Vamos ficar de pé. Te agradecer. Vamos cantar. Te agradecer por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem com pão da vida, com pão da vida. Que as nossas almas se alimentem com pão da vida, que é Jesus. O profeta nos diz, repetindo a promessa de Jesus, que se você disser ao monte, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, aquilo acontece. O profeta diz, você fala a palavra, e você olha para o monte, e o monte está lá. E o inimigo vem para você e fala, está vendo? Não funcionou. Profeta, você tem que crer. Você não sabe quantos grãos de areia já foram para o mar desde que você falou a palavra. Você falou, monte,
lança-te no mar. E o profeta disse: os grãozinhos já estão indo. Estão indo, estão indo, estão indo, estão indo, estão indo, estão indo. E o diabo vem e diz: olha, a montanha está lá, não funcionou, hein? Aí que está. Diz o profeta: a fé cura, a incredulidade traz a enfermidade de volta. Porque nós queremos aceitar a coisa do nosso jeito, da nossa maneira. Nós temos que aceitar a coisa do jeito da palavra. Amém? Senhor Jesus Cristo, abençoe nosso retorno para os nossos lares. Semana que temos pela frente, tudo está entregue na sua mão. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Nos guarda, nos livre de todos os males. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga: Deus te abençoe. Então, domingo à noite, Santa Ceia, aqui em Bauru. Também sábado em Ourinhos, sexta-feira em Agudos. Deus abençoe os irmãos através da internet, aqueles que nos acompanharam, que desprenderam nesse tempo para nos acompanhar. Mais alguns comunicados: a Márcia e família em Botucatu, o Alexandre de Oliveira e família em Botucatu, o Daniel Macedo e família em Tupã. Deus abençoe, de um bom descanso. Não esqueçam de pegar a mensagem aí na saída aí. Irmão Maurício, fazia a marquinha também. Não esqueçam de pegar a mensagem.